Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula 1 da disciplina Gestão por Competências, e a nossa aula, então, será sobre conceitos de gestão por competências. Nós vamos falar hoje sobre o que é gestão por competências, os pontos-chaves na gestão por competências, o uso do chá na gestão por competências e a importância do chá. Então, o que que é, né, a gestão por competências? A gestão por competências, ela é uma abordagem que visa identificar, desenvolver e gerir as competências necessárias, né, para alcançar os objetivos de uma organização. Então, esse modelo ele foca no alinhamento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes, que então é o chá, né, a sigla chá, conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores. Então, esse alinhamento, né, do chá dos colaboradores com as necessidades estratégicas da empresa. Então, essa gestão, né, por competências, ela contribui para um ambiente de trabalho mais eficiente, motivado, onde os colaboradores se sentem valorizados e têm clareza sobre o seu papel, né, potencial de crescimento dentro da organização. Então, quais são os pontos chaves, né, da gestão por competência dentro de uma organização? O primeiro deles é a definição de competências. Qual que é essa definição de competências, né? As competências, elas incluem não só as habilidades técnicas, mas também as comportamentais e as cognitivas. Então, elas são fundamentais para o desempenho eficaz no trabalho. O segundo ponto-chave é o mapeamento das competências. Então, as organizações elas precisam realizar um mapeamento, né, para identificar quais são as competências essenciais para as diferentes funções, né, em níveis hierárquicos dentro da organização. Então, determinado nível vai ter determinadas competências que deverão ser, né, identificadas, mapeadas. Um outro ponto-chave é a avaliação de competências. Então, essa avaliação contínua das competências dos colaboradores, ela permite identificar essas lacunas e essas áreas que deverão ser desenvolvidas, né? Então, isso pode ser feito por meio de avaliações de desempenho, por meio de feedbacks, de autoavaliações. Então, isso aí vai ser identificado como que vai ser melhor, né, desenvolvido para poder fazer essa avaliação, né, para poder identificar essas competências. Um outro ponto-chave, então, é o desenvolvimento aí, né, propriamente dito das competências. Então, com base nessas avaliações que foi feito, né, as empresas elas podem oferecer treinamentos, workshops, oportunidades de desenvolvimento pessoal para fortalecer as habilidades, então, dos colaboradores. Então, após ser feito o mapeamento, né, a avaliação dessas competências, é feito, então, o desenvolvimento das competências, né, desses colaboradores. E aí, após isso, né, é feito o planejamento, então, da carreira do colaborador. Então, a gestão por competências, ela também auxilia no planejamento da carreira desses colaboradores, né? Ela alinha as aspirações pessoais dos colaboradores com as necessidades da organização. Então, aqui a gente não vê só a parte da empresa, a gente vê também a parte do colaborador, né? As aspirações pessoais do colaborador. Então, eles têm que estar alinhados, né? O colaborador e a organização. E aí, qual é o último ponto-chave, né? Como eles têm que estar alinhados, a organização e o colaborador, para que eles têm que estar alinhados? Para uma melhoria contínua, né? Esse alinhamento, quando eles estão correndo juntos, vem a melhoria contínua. Então, esse modelo, ele promove uma cultura de aprendizado contínuo e adaptação, essencial, né, num ambiente de trabalho dinâmico. Então, esses são todos os pontos chaves que a gente tem na gestão de competência. E aí a gente começa a ver, né, o uso do chá, né, na gestão por competências. Então, o conceito do chá, né, que a gente viu que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, né, ela é frequentemente utilizada em contextos de gestão de pessoas, né, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, cada um desses componentes, ele desempenha um papel essencial, né, no desempenho e na eficácia de um indivíduo no ambiente de trabalho. Então, a gente vê que eles estão sempre, eles trabalham juntos, né? A competência, ela trabalha junto, ela corre junto com o conhecimento, com a habilidade e com a atitude. Então, para a gente poder entender,
o conceito de competência, a gente tem que poder entender esses outros três, que é o chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente, para ver isso, a gente vai começar a ver, então, o que é o conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele refere-se ao conjunto de informações, teorias e práticas que uma pessoa adquire ao longo da vida. Então, seja por meio de educação formal, experiências de trabalho, aprendizado, é toda essa bagagem que ela traz durante a vida. Então, trazendo um pouco aqui para a área de vocês, o exemplo, né, que a gente tem o conhecimento técnico, elaboração de projetos, execução de obras, o conhecimento de mercado, planejamento estratégico. Então, isso tudo está dentro dessa área que é o conhecimento. O segundo, né, que é habilidades. Então, as habilidades, elas são as capacidades práticas, né, que o indivíduo tem. Então, que ele desenvolve, né, para executar as tarefas específicas, podendo ser adquiridas, aprimoradas por meio de experiência. Então, o conhecimento ele vai ser toda essa bagagem que ele traz durante a vida. As habilidades são as experiências que ele adquire. Então, um exemplo, né, habilidades técnicas, como operar máquinas, programar um software, habilidades interpessoais, comunicação, trabalho em equipe, né? Habilidades analíticas de resolução de problemas, pensamento crítico. Então, toda essa parte de habilidades mesmo, né? Essa parte mais prática que ele traz. E aí, nós temos, então, as atitudes, né? As atitudes dos colaboradores, para a gente fechar esse chá, né? Essa sigla, CHA, o chá. Então, essas atitudes, elas referem-se a disposições e comportamentos do indivíduo. Então, em relação a tarefas, às colegas de trabalho, à organização como um todo. Então, as atitudes, elas influenciam como uma pessoa reage a diferentes situações e desafios, né? Então, um exemplo disso a gente tem as atitudes positivas, a abertura a feedbacks, como a pessoa recebe, né? Como é que ela vai se comportar quando ela recebe um feedback, comprometimento com a qualidade do trabalho, disposição para aprender. Então, são alguns exemplos que a gente tem, né, referente à atitude. E aí a gente tem aqui um quadro que exemplifica bem, né? A gente consegue compreender porque ele mostra, então, realmente todos, né, todos eles juntos. Então, dentro da competência, a gente tem aqui, né, dentro das competências, a gente tem os conhecimentos, habilidades e atitudes. O que são os conhecimentos? Conhecimentos é o saber, né? Essa bagagem que ele traz ao longo da vida. Então, é um treinamento teórico. Tudo que ele vai adquirindo ao longo da vida, né, com esse saber dele, né? As habilidades, saber fazer, treinamento prático, né? O que ele vai aprender, o que ele vai aprender com executando as coisas, né? E as atitudes, que é o querer fazer, que é o que ele realmente ele tem que estar disposto a fazer, né? Então, depende do profissional, depende dele mesmo. Então, isso aqui a gente tem bem resumido o que é o chá. E aí, qual é a importância do chá, né, na gestão por competências? Então, o chá, ele traz o desempenho profissional, então a combinação, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes adequada é essencial, né, para o desenvolvimento eficaz em qualquer função. Então, o engenheiro ele pode ter um excelente conhecimento técnico, mas se ele não tiver boas habilidades de comunicação e uma atitude colaborativa, ele pode enfrentar dificuldades, né, para trabalhar em equipe. Então, nada adianta ter um bom conhecimento técnico se não tiver uma boa relação interpessoal. Um desenvolvimento pessoal, então, um entendimento do chá, ele ajuda os indivíduos a identificar áreas para desenvolvimento pessoal e profissional, então, permitindo um planejamento mais eficaz de suas carreiras, né? Então, esse desenvolvimento pessoal, é, ele vai conseguir identificar qual é o lado que ele vai precisar desenvolver melhor. Na área de seleção e recrutamento também, né? A gente usa muito o chá. As empresas frequentemente utilizam o modelo chá para avaliar candidatos durante os processos de seleção. Então, eles buscam um equilíbrio entre esses três componentes, né? Conhecimentos, as habilidades e atitudes, para garantir a melhor adequação ao cargo e à cultura organizacional. Então, a gente vai ver mais para frente que quando eles já fazem essa parte de seleção, né, de recrutamento, buscando os candidatos pela competência, ele já tem
uma garantia que o candidato vai se adequar melhor à empresa, à organização que ele vai trabalhar, o candidato vai ter menos rotatividade dentro da empresa, então essa seleção ela se dá mais eficaz, né? A parte do treinamento e desenvolvimento também, então a organização ela pode se basear em seus programas de treinamento em cima do chá, focando em desenvolver não só, não apenas conhecimentos e habilidades, mas também atitudes, né, que promovam um ambiente de trabalho mais positivo, mais produtivo. Então, a gente viu ali que a pessoa pode, né, da forma que recebe uma avaliação, um feedback. Então, isso tudo pode ser trabalhado dentro da empresa, a forma que ela trabalha em equipe. Então, isso tudo aí, por meio de treinamentos, desenvolvimento, né, é, pode ser feito dentro da empresa e desenvolver, né, essas atitudes das pessoas, dos colaboradores. Então, a gente viu que esse modelo chá, né, é uma ferramenta muito valiosa para entender e promover o desenvolvimento profissional e às vezes até pessoal, né, sendo crucial na formação de equipes eficazes na construção de uma cultura organizacional de sucesso. Então, o modelo chá ele é muito eficaz para a organização e até para o lado pessoal do colaborador. Então, a gente viu que eles se encaixam, né? A competência ela está sempre encaixada com o conhecimento, com as habilidades, com as atitudes. Então, a competência ela vai depender desse chá para poder ter uma organização de sucesso. Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço vocês e até a próxima aula. Obrigada.